entender, eu preciso delas. Exatamente. Já que você deu o exemplo do quadro, vamos voltar para a lamparina. Ela um dia foi um objeto preciosíssimo e caro. Hoje ela é preciosa por um outro motivo. Porque é raro, é antigo. Mas na época de Jesus, isso aqui era como se fosse um iPhone do último modelo. E essa era aquela portátil que você botava na palma da mão. Na palma da mão, como das virgens lá que eu falei. Isso. Hoje é um objeto arqueológico. Imagina que, se Jesus não voltar até lá, eu espero que ele volte, o iPhone, o fone que eu estou usando aqui, esse microfone também vão ser restos arqueológicos que alguém vai pegar e vai botar no museu. Isso. Agora, Como máquina de escrever antiga, está em museu. Exatamente. Foram tão importantes, imagina aquela que Ariano Suassuna usou para escrever e hoje... Agora, vamos pensar numa outra coisa também. Tem uns paradoxos de Deus muito interessantes. Explicando apenas para o pessoal de casa que paradoxo não é necessariamente sinônimo de contradição. O paradoxo são duas realidades contraditórias, mas que elas se harmonizam numa lógica. Por exemplo, quando eu digo assim, estou farto de não ter nada. Para mim, paradoxo só existia a contradição. Vamos lá. Momento aprendizado. Liga. Tum. Vou dar um exemplo. A frase que eu usei aqui, estou farto de não ter nada. Isso é um paradoxo. Estou farto de não ter nada. Então, você vê, isso não é uma contradição, é um paradoxo. Contradição é quando eu falo assim, eu estou lá, estou aqui ao mesmo tempo. Não, isso é contradição. Você está lá, você está aqui. Né? Reductio ad absurdum, que eles falam em latim. Deus não tem contradição. Deus não se contradiz. Mas Deus tem paradoxos. Sim. Por exemplo, sim. Ele é eterno, mas ele morreu na cruz do Calvário. Eu sou rei, eu sou Deus, mas lavo o pé dos discípulos. Então, nesses paradoxos, é interessante a gente entender também, porque as pessoas vão às vezes no preto no branco, tudo ou nada. Quando a gente descreve assim, Jesus foi humilde, e ele entrou com o jumentinho, ele lavou o pé dos discípulos. Não. Então, se Jesus é o meu modelo de vida, eu não posso ter nada. Cuidado que isso pode ser uma armadilha. Quando eu digo cuidado, não para você, que você conhece isso, mas para o pessoal que está nos assistindo. Cuidado que isso pode ser uma armadilha para a mediocridade. Porque se a mediocridade é aquilo que te mantém na zona de conforto, o meu intelecto, ou o meu inconsciente, ele quer motivos racionais para me manter na zona de conforto. Exatamente. E quer motivo melhor do que a motivação religiosa? Olha, tá aqui a casa caindo aos pedaços. Eu ouço muito isso. Jesus Cristo não tinha casa. Jesus Cristo não tinha dinheiro. E você tem uma casa grande e você tem dinheiro. Isso não é de Deus. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, então. Em primeiro lugar, cuidado com essa armadilha. Porque às vezes, assim, sabe aquele provisório que já virou permanente? Quebrou ali a janela, o camarada está colocando lá um prego para poder fechar a janela e ele não manda um pedreiro consertar, não arranca nada, a casa cai nos pedaços, não manda pintar, e vem sob a desculpa, né? Não, mas Jesus também era humilde, para que eu vou querer isso? Para que eu vou... Bom, vamos por etapas. Jesus foi humilde. Gente, ele vai explicar. Quem está explicando para você é a maior sumidade teológica, bíblica, arqueológica. O que ele fala é com as comprovações científicas, com a história. Como está aqui, com a história na mão. E não é porque ele leu no livro, não. É porque ele está lá escavando. Então, dê crédito o homem número 1, tá certo? Número 1 da Bíblia, prática, teórica e escavada na prática. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus entrou humilde com o jumentinho. Vamos pegar essa cena. Tá. Ele entrou humilde no jumentinho, como um rei. Olha o paradoxo. Ele não entrou humilde no jumentinho. Não, ele sabia, o pessoal estava gritando, Hosana ao filho de Davi. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e as pessoas sabiam quem ele era. Que ele era. Ele entrou humilde no jumentinho, mas não como um mendigo, não como um pedinte. Nada contra o mendigo e um pedinte, mas vamos colocar, ele entrou como rei. E por que ele, como rei, não veio no cavalo branco, no cavalo bonito? Lembre que Apocalipse, capítulo 19, quando descreve a volta de Jesus, fala que ele vem com um cavalo branco no céu. Opa, se ele vem com um cavalo branco, cadê a humildade? Por que em Jerusalém ele entrou num jumentinho? Por uma razão muito simples. A cultura do Antigo Oriente Médio é diferente da cultura greco-romana. Na cultura do Antigo Oriente Médio, quando o rei vinha para a guerra, ele vinha no cavalo. Quando era em missão de paz, ele vinha no jumento. Uau! Você entendeu? Por exemplo, Balaão era um profeta riquíssimo e Balaão estava numa jumenta.
Aquela história do anjo lá que mandou. Balaão estava numa jumenta. Salomão, quando foi ser ungido rei, Davi falou o seguinte: montem Salomão na minha mula e que aclamem que Salomão é o rei. Por que ele não mandou colocar... Não tinha nenhum cavalo ali em Jerusalém? Numa mula. Porque, de acordo com o contexto da época, quando o rei está em missão de paz, ele monta um jumento, uma mula. Quando ele está em missão de guerra, ele vai num cavalo. Por isso que ele entrou num jumento em Jerusalém. E eu olho para isso nas minhas elucubrações, né? O povo naquela época, ele queria um libertador. Eles esperavam que viesse o Messias, mas o Messias libertasse o povo da escravidão, da opressão romana. E aí vem um Jesus que eles esperavam um Jesus que viesse com riqueza, com exércitos, com carros de guerra e tal. Aí vem um Jesus... Numa missão de paz. Numa missão de paz. Tá entendendo? Quebrou o paradigma deles. Era uma quebra de paradigma. Só, cadê esse Deus aí que vai mandar o Messias e o Messias vai pro exército? Não, eu vou libertar vocês, mas não é o corpo. É a alma, é a vida e a eternidade. Eu vou libertar muito mais do que libertar uma área geográfica. Vou libertar o coração de vocês. E esse coração só liberta se eu libertar na paz e no amor. Exatamente. E onde é que entra a humildade nisso aí? Tem uma profecia de Zacarias que fala: virá o Messias humilde, montado um jumentinho. A humildade do rei não consistia em deixar de usar sua coroa, andar maltrapilho, andar com roupas rasgadas. A humildade do rei consistia em sendo rei, ele vinha ao alcance do povo. E uma coisa que você precisa abrir o coração: quem é, não precisa estar dizendo que é. Quem é, não precisa ostentar que é. Jesus Cristo sabia quem ele era e ele dizia: eu sou. E é suficiente. Quem você é? Eu sou filho de Deus. E é pronto, é suficiente. Quem é não precisa ficar dizendo para o mundo que é. Quem é rico não fica dizendo que é rico. Quem é inteligente não fica dizendo que é inteligente. Quem é generoso não fica dizendo que é generoso. A sua história, a sua vida, quando olha para trás, mostra quem a pessoa é. Jesus não precisava dizer quem era, porque ele é. Ele é o eu sou. O belo não demanda atenção. É isso. O belo é belo. Pronto. Você já foi ao Museu do Louvre? Eu nunca vi. Agora eles colocaram, porque muita gente ficava perguntando: onde é que é a Mona Lisa? Onde é que é a Mona Lisa? Onde é que é a Mona Lisa? A última vez que eu fui ao Louvre, eu lembro que agora tinha umas setinhas no chão mostrando o caminho da Mona Lisa, porque eu acho que já estavam assim, saco cheio de todo mundo, todo perguntando onde é que é a Mona Lisa, onde é que é a Mona Lisa. Então colocaram, você tem um setor assim. Mas fora isso, não tem nenhum neon, nada. A Mona Lisa é uma coisinha pequena de um lado. Tem um quadro muito mais bonito, mais bonito não, mais elegante do outro lado, mas Mona Lisa é Mona Lisa. Então o belo não demanda atenção. O belo é belo, as pessoas percebem. Agora vamos continuar o tema da humildade. Ele lavou o pé dos discípulos. Da humildade e da riqueza. Da riqueza. Ele lavou o pé dos discípulos. É verdade, olha o paradoxo. Mas, aí eu aproveito essa outra peça aqui, ele também aceitou que uma mulher o ungisse com um nardo de alabastro. Que custaria 300 salários. Muito dinheiro. E é curioso que, eu não sei se dá para mostrar foi aqui. Banhado com um perfume de mirra. Não, foi nardo. Nardo. Num vaso. Que é mais caro do que a mirra, tá? Que é mais caro que a mirra. Mais caro que a mirra. Num vaso de pedra, que ela teve que quebrar o vaso de pedra. Esse vaso de pedra foi o seguinte. Eu não sei se tem como a gente iluminar aqui, Paulo. Tem. Talvez com o celular. Aqui é uma pedra de alabastro, tá bom? O alabastro é uma pedra, um tipo de material que era importado especialmente do Egito. Então já era algo importado. Já era caro. Já era caro. Só isso aqui. Eu não falei do perfume ainda. Vou colocar a luz aqui. Eu não sei se a câmera consegue pegar, que ela é transparente. Olha aqui. Pegou direitinho? Vocês estão vendo em casa? Aqui, ó. Coloquei a lâmpada do celular aqui, ó. Ela é transparente. E esse aqui é um vaso grosso. Notinha de rodapé. Isso aqui também é antigo. Isso aqui tem 2.000 anos ou mais. Isso aqui pode ser até um pouco mais antigo que o tempo de Cristo. Eles dataram lá de 2.200 anos. Aí, eu falei 2.000 anos ou mais, tá vendo? Porque quando o Paulo comprou esse, eu não estava junto. Não, mas calma. Eu olhei pelo estilo assim, aqui, né? Vamos fazer um parênteses, como é que foi? Eu amo antiguidade, amo coisas antigas e verdadeiras. E aí eu cheguei, amigo Rodrigo, tu me ajuda a comprar uns negócios? Onde é que eu consigo comprar antiguidades de Israel, da história de Israel, Oriente Médio, verdadeiras? Legais. E ele disse, eu tenho um amigo aqui que o cara é sério e tal, e me levou lá no árabe lá. E levamos numa loja
E ele me orientou em tudo, orientou. E quando ele me caiu, o cara traz um livro mostrando cada detalhe das peças, mostrando a veracidade, um livro. Eu só te apresentei, eu tive que sair. Pronto. Porque eu tinha um compromisso. E você não sabe o que aconteceu depois. Entrou um grupo de arqueólogos belgas e ingleses. Arqueólogos belgas e ingleses. Aí você vê a seriedade do cara, porque arqueólogo vai lá. Pronto. E aí, eu não perdi a oportunidade, né? E disse, pô, meu amigo, comecei a falar com o cara e disse, isso aqui? Não, isso aqui está em torno de 2.000 anos, porque esse tipo de saída aqui é da época tal, e começou a falar. Aí eu comprei um pote também. Isso aqui, esse tipo de pote, a beirinha de cima do pote é um pote tradicional da época tal. Isso, esse copo de alabastro está em torno, pelo tipo dele, pelas falhas que ele tem, é em torno de 2.200 anos. O cara já tinha me dito tudo isso com um livro. E os arqueólogos repetiram tudo, chegando de repente lá. Ou seja, tudo, os arqueólogos comprovando que o vendedor disse que o que estava nos livros. E eu fico feliz, eu vou encontrar com ele em maio, vou falar isso com o Zac, porque a maneira como eu conheci foi quando eu estava querendo... Zac era o vendedor, o dono da loja de questões de arqueológicas. E ele é cristão também. Quando eu conheci, ele estava querendo vender algumas coisas, eu já estava pensando no museu, lá do NASP, mas eu fui ao departamento de antiguidades. Depois vamos falar do museu, fazer uma propaganda aqui. E no departamento de antiguidades, o Shimon Bartura, ele falou assim, eu não gosto de negociantes de antiguidades, mas esse eu assino embaixo. Ele é um homem honesto. Uau! A loja dele é muito simples, não é uma loja... Tem lojas maiores lá, mas ele em Cidade Velha, sem querer pejorar, é igual cruzar a fronteira no Paraguai. Você pode comprar de tudo, mas falsificado, roubado e tudo mais. Eu me preocupo muito com isso. E nós criamos uma amizade, já vai quase 20 anos aí. Uau. E ele tem uma confiança em mim que eu posso pegar uma peça dessa e falar assim, eu pago depois, quando eu conseguir recurso. E ele deixa levar. É lógico que tudo documentado e tal, e você está dando esse depoimento, eu fico feliz, que eu não sabia desse outro pedaço, porque eu só te deixei, te apresentei e tive que sair. Mas vocês viram em casa que, apesar de ser translúcido, eu mostrei aqui com o celular, ela é uma pedra grossa. Olha a grossura aqui, ó. Agora, isso aqui por si já é muito valioso, é muito caro, tá bom? É como se fosse um copo de cristal, que já é valioso, e você ainda coloca dentro dele um vinho aí mais caro. Dentro do vaso de alabastro, que evidentemente era um pouquinho diferente desse, porque tinha uma tampa, alguma coisa assim. Alguns falam que ela quebrou um pedaço, outros de guardar ali. Vou falar por que guardou. Um dia, uma mulher foi ungir Jesus. Essa história é muito interessante. Eu acabei de escrever um livro sobre Maria Madalena, a verdadeira história. Quando eu estiver pronto, eu vou mandar. Você já tá, a editora já está montando tudo comigo. Acho que dentro de 1 mês ou 2 ele já está saindo. Aí o que acontece? A Maria Madalena, quando a gente chegou na casa para jantar, você tinha uma regra de etiqueta. Quando você chega na minha casa, eu tenho alguns critérios que eu tenho que fazer para você se sentir bem recebido. Vou dar alguns exemplos só para o pessoal entender. Só um contexto, sem ser prolixo, para o pessoal entender. Você vai, às vezes, fechar um negócio num restaurante muito refinado aí, com alguém e tudo mais, e quantos negócios se fecha à mesa de um almoço ou um jantar? Gentilmente, quando o garçom vem trazer a conta, que ele coloca aquele cartãozinho, em alguns lugares vem um chocolatezinho com menta. Isso. Óbvio, por quê? É uma maneira discreta de distrair uma halitose que pode ter. Você vê uma carne com cebola, alguma coisa assim, com um alho muito forte. Então, para evitar a halitose, eles trazem um... Mau hálito, bafo. Mau hálito, bafo, né? Eles trazem ali... É muito chique esse meu amigo, meu Deus do céu. Mas você usou uma palavra aí também, uma hora que você sabe, pessoal, ode, você falou do ode também, mas o pessoal sabe o que é um ode, né? Elocumbrar. É elocumbrar. Então, o que acontece? O pessoal disfarça com aquela balinha de menta. Tem restaurante mais simples que eles vendem até os chicletes no caixa. Agora, na época de Jesus, como é que fazia isso? As pessoas não tomavam banho todo dia. Não tinha água para isso. Então, imagina não tinha que água, não tinha banheiro. O cheiro não é... Então, como você faz para conseguir comer junto a uma pessoa, ao lado dela, com aquele cheirinho? Você chega, manda lavar o pé dela, daí a questão do lava-pés, o empregado mais simples lava, e tem que ser muito simples mesmo. Você está entendendo? Quem é que lavava o pé das pessoas que chegavam para almoçar para aquele convidado? Primeiro assim, imagina que nós estamos em Israel, uma terra seca, árida, muita poeira, e não tinha sapato, eram sandálias. Então você imagina que o pé ficaria ressequido e com... Cheio de poeira até o joelho.
E você sabe, quando está numa situação de calor extremo, eu brinquei, não foi com vocês, não foi com outro grupo, estou confundindo. Eu brinco com o pessoal quando está escavando alguma coisa para refrescar. Eu vou dar uma dica até para você, se você já não souber, de repente você até já sabe disso. Estou com calor tremendo. Pega às vezes um refrigerante, qualquer coisa, pega um pouquinho de gelo ali da garrafa mesmo e passa na orelha, nos pontos aqui na orelha, aqui, no lobo da orelha aqui, ou no nariz, aqui nas têmporas, refresca automaticamente. Interessante. Mas na hora, faz assim, a pessoa refresca. Interessante, fala mais. Mas refresca mesmo, refresca assim que parece que a pessoa tomou um banho. Não tô com calor, passa ali um pouquinho. Nossa, o que você fez? Não, só peguei as extremidades ali. Acabei de criar um ar-condicionado portátil. Mas é verdade. Refrigerador humano portátil. Acabei de pensar. Faça esse teste. E com o pé também, se você molha o pé, porque quando a pessoa está com muito calor, ele molha o pé na água, que alívio. Então, além de higiênico, dava aquela refrescância. Então, você tinha que mandar lavar o pé da pessoa, mas não desamarrar as sandálias dela, isso é interessante. Você tinha que dar um beijo de boas-vindas nela. Um ósculo. Um ósculo. Tinha que pronunciar uma bênção sobre ela. Uau. E tinha que pegar um pouco de azeite perfumado e ungir a cabeça dela. Porque ungindo a cabeça dela, você estaria dizendo para ela, você aqui para mim é como se fosse um rei. Porque quem era ungido era o rei, era o sacerdote, era o profeta. Uau. A unção é símbolo do Espírito Santo. Então eu estou te ungindo, eu estou te tratando como se fosse um rei. Segundo, estou resolvendo o problema do cheirinho. Porque era o azeite perfumado. Terceiro, eu estou te tratando como o Messias que há de vir. Porque Messias, em hebraico, Mashiach, significa aquele que é ungido. Lembra o Salmo 23? A promessa de Deus à ovelha? Sim. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Caraca, eu nunca tinha ligado Essa que é a ligação. Então, Jesus foi à casa de um homem, comer um rico fariseu, e ele não fez nada disso. Chamou Jesus para a refeição, mas não fez o cerimonial de boas-vindas. E dizem que Jesus é bonzinho, tá, gente? Jesus se posiciona de uma maneira tão verdadeira, tão forte quanto necessária. É que ele espera a hora de falar, mas ele se posiciona. Jesus é amor, é um amor de verdade também, um amor que confronta, um amor que constrange, um amor que desmascara. Você vai ver a história que ele vai contar aqui. Aí, quando estava todo mundo lá, Jesus ficou calado no início. Porque Jesus realmente ele é franco, concorda, assina embaixo, mas ele não é barraqueiro. Uhum. A diferença do franco e barraqueiro é que, exatamente, a franqueza sem elegância é ser barraqueiro. Jesus ficou calado. A verdade sem amor é agressão. É agressão. Jesus sentou, reclinou, na verdade, que não era sentado como nós estamos aqui, era reclinado à mesa. Daqui a pouquinho, aquele cheiro de nardo. Esse perfume. O nardo custava, você já falou aí, 300 denários. Só para o pessoal entender, a palavra denário, denarium em latim, é da onde vem a palavra dinheiro. A palavra dinheiro que usamos hoje vem de denário. E os italianos falam denaro. Denaro, dinheiro, denário. Você ganhava, em média, 1 denário por dia de trabalho. 1 denário. Às vezes 2, mas 2 era ser um alto salário. Normalmente era 1 denário por dia. Um soldado romano de patente mediana ganhava uns 180 denários por ano. Tá certo? 180 denários por ano. Um pouco daquele perfume, que era o equivalente para encher esse copinho aqui, custavam 300 denários. Eu estou falando de quase 1 ano de trabalho. Aquele cheiro. Gente, sabe o que significa isso? É como você pegar o caviar mais caro do mundo. Aquele caviar assim que... Gente, imagina, são 300 salários mínimos. Hoje seriam 300 salários, um perfume tão caro que custaria 300 salários mínimos. É muito caro. E essa mulher veio com esse perfume... Todo mundo sentiu o cheiro. Num vaso de alabastro. Que já era caro. Que já era caro por si. Então, eu estou falando 300 denários o perfume. E sabe por que eu acho que ela quebrou? O valor do alabastro. Sabe por que eu acho que ela quebrou? Porque era tão caro que quando se fazia ele, se fazia de uma forma que só poderia abrir se quebrasse. Pode ser, um lacre. Um lacre. Eles colocavam realmente lacre, às vezes com cera de abelha. Sabe a cera da colmeia, não tem aquela cera? Eles colocavam, tinha que ser até a cera da abelha. Detalhe, que isso também era caro. Porque em Israel, 65% do território é desértico. Não tem tanta florada para ter mel para todo lugar. Isso também era raro.
Aí, quando ela começou a ungir o pé de Jesus, Ou seja, derramar o perfume de 300 salários. no pé de Jesus. Olha que detalhe. O correto era lavar o pé com água. O perfume era um pouquinho para colocar na cabeça. Literalmente, o que ela estava fazendo era trazer o caviar mais caro do mundo para colocar num sanduíche de alguém que está apenas fazendo um lanche. Você não vai gastar um caviar para uma coisa dessa, por mais excêntrico que seja. Botar o vinho mais caro do mundo na caneca de plástico. E a primeira coisa que me chama a atenção, Jesus aceitou. Então, a primeira lição que eu queria pegar aqui é o paradoxo, não a contradição. O paradoxo. O Jesus que, tempos depois, vai lavar os pés dos discípulos, também aceitou um perfume caríssimo. Tanto é que, nessa hora... Seus pés lavados com perfume caríssimo. Judas Iscariotes, que já roubava do grupo na ocasião, falou o seguinte: era melhor ter vendido esse perfume e dado dinheiro para os pobres. E o evangelista João coloca uma notinha de rodapé, não porque ele estava preocupado com os pobres, porque ele roubava o dinheiro ali. Mas olha o politicamente correto. Esse dinheiro desperdiçado dá para os pobres. Mas vamos pensar um pouquinho... Os outros concordaram. Os outros... Eu concordaria. Concordaram. Eu concordaria. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Você está entendendo? Faz sentido. Para que gastar? Se você tiver uma Ferrari que está parada aqui, você tem 3 anos que não usa aqui na garagem, só parada aí, pegando teia de aranha e estragando, porque ninguém dá nenhuma partida nela, eu falaria, Paulo, é melhor vender essa Ferrari aí e usar no projeto lá social, com a minha tá uma Ferrari parada, só para ficar parada aí, para quê? Eu sei que é uma Ferrari, mas para quê? Compra uma foto e põe no quadro. Eu concordaria. Mas olha que interessante. Jesus não. Ele aceitou o perfume. Ele aceitou. Ele aceitou. Então, o que eu aprendo desses 2 episódios? Repito, paradoxo não é contradição. Você tem todo o direito de ser ungido com nardo, desde que tenha a disposição para lavar o pé. Uau! Você está entendendo? A Bíblia diz que maior é o que serve. E diz assim, quer ser grande, seja o que sirva. Quer ser o maior de todos, seja o que sirva a todos. Isso também é paradoxo. Que é um paradoxo. Quer ser grande, seja o pequeno. Então significa que... Como é um paradoxo, orar pelo inimigo. Orar pelo inimigo. Perdoar quem te ofende. Exatamente. Quem te persegue. A própria salvação é um paradoxo, porque quem é salvo não merece. E quem é o inocente foi culpado. Porque Jesus, que é o inocente, que pagou na cruz. Então, olha que interessante. Se Deus me pede para lavar o pé do meu irmão, e ele é o exemplo para mim, por que ele também não pode ser o meu exemplo ao ser honrado com um nardo, um alabastro? Uau. As pessoas só pegam o lava-pés e não pegam outra parte. É verdade. Então eu respeito, porque tem muita dor, às vezes tem muita crença limitante. Respeito no sentido de, às vezes a pessoa não está madura ainda para quebrar algumas crenças e cada um tem o seu espaço, o seu tempo, mas tem que quebrar essa ideia franciscana, nada contra os franciscanos, que Deus soma o pobre, e que não tem nada de... Um elogio ao pobre, uma ode ao pobre, como se pobreza fosse algo bom. Pobreza Virtuoso. não é bom. É algo que acontece, é algo inevitável? Por causa de uma mentalidade ruim? Mas pobreza não é bom e eu vou te falar isso. Então, mas continua que eu... Então, esse detalhe é interessante. Por que eu só vou pegá-lo como exemplo lavando o pé do pobre e não vou pegá-lo como exemplo recebendo aquele perfume ali? Você está entendendo? Sabe qual é a minha interpretação? Lavar o pé de Jesus com um perfume caro, com nardo, é para dizer quem ele é. Um rei, Deus. E o rei era ungido mesmo. E merece isso. E ele sabe que é rei, por isso permitiu. Ele sabe que é Deus e por isso permitiu. Agora ele lava o pé dos discípulos para dizendo que os maiores servem também os menores. Que ser rei, que ser Deus, que ser líder não te tira a missão de resgatar o pobre, quem precisa. Restaurar, resgatar, ajudar. Porque a gente vê nesse mundo que nós vivemos, não, eu sou importante, eu tenho dinheiro, eu não faço isso. Eu não vou para o instituto com crianças pobres porque eu sou rico. Eu não vou botar o canto porque eu sou muito importante, eu sou famoso. Cara, Jesus, sendo Deus, lavou o pé dos discípulos
E tem muita gente arrogante e prepotente porque tem um punhadinho de dinheiro, ou um punhadinho de currículo, ou um punhadinho de fama, ou um punhadinho de seguidores, se achando melhor do que as pessoas, e não se dispõe a ajudar, a servir, resgatar, amar, curar, alimentar, vestir, porque tem um punhadinho bobo de dinheiro, tem um punhadinho bobo de fama, de seguidores, do que quer que seja. Ou quando faz só por... fugiu a palavra. Hipocrisia. Marketing. Faz por marketing. Assim, ele pode até ir no pobre. Mas assim, ele vai lá e faz Gente, eu estou aqui agora ajudando a distribuir essas cestas básicas e tudo mais, que legal e tudo. Fechou o marketing, fechou o celular, ele volta e nem cumprimenta o porteiro do prédio dele. É isso. O que Jesus está mostrando? Aqui, Paulo, até me permita com muita ousadia, mas pela Bíblia entrar um pouquinho na sua área, que essa área é sua, não é minha. Eu tenho essa consciência. O que Jesus está querendo ensinar com esse paradoxo de um Deus que aceita entrar como rei, mas monta no jumentinho, aceita ser ungido com perfume caríssimo, ele comeu caviar, mas ele lava o pé dos discípulos, é uma coisa que eu aprendi até com a Glorinha Calil. Se tem uma socialite que eu admiro, nunca vi pessoalmente, queria ter o privilégio de um dia conhecê-la, que é uma pessoa assim, ela fala, ela é sempre muito prática nas coisas que ela fala. E uma vez ela estava num programa de TV e o tema do programa era sobre bolsas falsificadas da 25 de março. E eles levaram um especialista ali e, pasmem, o próprio especialista não tirou nota 10. Houve bolsas falsificadas que estavam tão bem feitas que enganou o especialista da Gucci, da Louis Vuitton, que estava ali, eu não lembro mais qual a marca. E a Glorinha Calil veio depois dar o pincelado dela, né? Aí ela falou assim, gente, qual que era a preocupação? Como é que uma mulher vai saber finalmente se ela está comprando uma bolsa de grife original ou uma falsificada? Porque na época tinha até uma empresa, não vou falar o nome aqui por questão ética, que a mulher foi até punida porque ela comprava roupas falsificadas, bolsa falsificada, e colocava numa loja de luxo na Avenida Paulista. Ah, tá. Você tem, ou nos Jardins, alguma coisa Jardins. assim. Nos Jardins. Quem resgatar a história vai saber de quem que eu estou falando. Pelo menos disseram que era fazer isso, né? Hã? Pelo menos disseram que ela Disseram, mas ela foi processada, então por isso que eu não estou dando nome e tudo. Ela já morreu, né? Eu não sabia. Mas é o que falaram na época, então não estou dando nome nem nada, mas o tomo do programa era esse. E aí, Glorinha Calil, ela deu uma resposta sábia. Ela falou assim, gente, veja bem, é lógico que eu não vou aqui favorecer a falsificação de uma marca, porque isso é crime. Mas já que a preocupação de vocês, e se eu comprei enganada, quem dá a legitimidade de uma bolsa não é a etiqueta, é quem está usando. Uau! Porque se você usa com postura... Eu digo isso para minha esposa, meu amor, você pode bote o que estar você quiser, que você falsa... vai estar bonita e elegante. Poxa vida, Só não bote uma roupa falsa. Mas assim, repito, ela não estava fazendo nenhuma apologia à falsificação, mas ela quer dizer, quando uma mulher, era mulher porque a tema era bolsa, mas isso vale para o homem também. Quando uma pessoa veste algo com classe, ainda que seja falsificado, ninguém vai pensar que é falso, porque ele tem classe para vestir. Mas se ele não tiver classe para vestir, ele pode usar o verdadeiro, que todo mundo vai achar que é falso. É isso aí. Então, o que acontece? O que Jesus está querendo que nós tenhamos... O que está ostentando, o que quer aparecer. Exatamente. O que Jesus quer que nós tenhamos sucesso na vida não é apenas o sucesso aparente. Porque se o sujeito tiver apenas sucesso aparente, ele pode estar com milhões na conta. Ele não vai passar de um eterno emergente. Isso. E aquele rico que não tem pose de rico. É como aquela pessoa que saiu da comunidade carente, mas a comunidade carente não saiu dela. E justamente esse que não saiu emocionalmente, né, da comunidade, saiu apenas fisicamente, aí que ele quer ostentar cada vez mais, ele quer humilhar os outros, porque ele acha que no humilhar o outro... Ele é maior. Ele é maior. Aí ele começa a desdenhar de todo mundo, é aquele chato que vai num restaurante, até Michelin, ele vai querer achar defeito na comida e vai querer chamar o chefe para tirar um desaforo. Pega um vinho e diz que não tá bom. Volta que não tá bom. Não tá bom. Vai jogar aquela frase. Você sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Que é a frase mais ridícula que tem, a frase mais brega que tem. Você sabe com quem você está falando? O belo não demanda atenção, o belo é belo. E quem é, não precisa dizer que é. Não precisa que é. E ele vai ser um eterno emergente usando o Louis Vuitton. Tá cheio de emergente, amigo. Exatamente. Agora, quando ele é uma pessoa nobre, cara, ele pode estar com a sandália havaiana e bermuda na praia,
o pessoal vai perceber que ele é diferente. É isso. E quer ver o exemplo máximo disso? Deus. Agora eu vou colocar um outro paradoxo para você aqui. Caraca. Como você fala? Segura essa aí. Eu estava agora na casa do Tiago e da Karine, nossos amigos, né? E a gente estava conversando lá um pouquinho e até eu estava conversando com a moça que serviu a gente ali depois. Eu estava falando alguma coisa de Bíblia, ela estava ouvindo. Depois ela vai me perguntar alguma coisa sobre Jó, sobre o livro de Jó. E eu conversei com ela um pouquinho sobre Jó e ela falou, gente, eu fiquei arrepiado com isso aqui. No final do livro de Jó, você vê que é a luta de Deus contra o mal, que ele simboliza pelo Leviatã e o Behemoth, aqueles dois monstros que Deus luta e Jó presencia, né? Existe um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Mas raciocina comigo, Paulo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Para ter uma luta, Deus não pode lutar com os poderes de Deus. Isso. Porque se ele lutasse com o poder de Deus, não teria luta. Teria nem massacre, não teria nada, não teria. Seria mais forte que o Popó contra o Bambam, né? Muito mais. Seria o Popó contra uma... seria uma luta do Popó contra uma criança recém-nascida. De 2 meses. Ou menos. Só o fato de ter uma luta de Cristo contra Satanás significa que ele baixou o nível para poder ter o conflito. Se ele baixou o nível, baixou de que maneira? Quando ele esteve aqui na Terra, ele não enfrentou o diabo com raios. Não. Ele falou, eu poderia chamar a minha legião de anjos. Não chamou. Ele nem precisava. Ele não lutou contra o diabo usando anjos, nem raios, nem trovão, nem terremoto. Ele usou o quê? O seu caráter e a sua autoridade. Deus vence o diabo mais por sua autoridade e caráter do que pelo seu poder no sentido de raios. Uau. Ou seja, obrigar você a ficar de joelho e beijar o meu pé quando eu estou com uma arma na mão é fácil. Convencer alguém a fazer isso sem... Aí eu tenho autoridade. Então você tem que saber o que você tem. Você tem autoridade ou você tem um revólver? Há pessoas que a riqueza para ele é uma autoridade. Ele é maior do que a riqueza. Ele pode estar na praia comendo um milho daqueles cozidos de praia ou no restaurante Michelin. Ele tem algo que perpassa, e esse algo é respeito pelo semelhante, seja ele o dono de uma grande empresa, um CEO, ou seja ele o flanelinha que acabou de limpar o carro dele. Ele tem nobreza de caráter. Por isso que ele, quer recebendo um perfume caríssimo ou lavando o pé dos discípulos, ele é humilde. Ele é ele. Mas ele nunca é humilhado. Uau. Aqui outro paradoxo. Ser humilde não significa ser humilhado.